Fala, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Irmãos, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre fé, arrependimento e confissão. Eu ando vindo falando para vocês de fé, fé e obras. Então nós vamos entender um pouquinho, o que é a fé então, Júlio? Como que eu posso ter fé? Como que eu posso desenvolver a minha fé? A questão do arrependimento, como que eu faço para me arrepender dos meus pecados? Confissão, eu tenho que confessar a Deus as coisas que eu faço, Ele já não sabe de tudo, por que eu tenho que confessar, por que eu tenho que falar? Então, são assuntos importantes, que nós precisamos detalhar um pouquinho elas, para que a gente possa entender a vontade de Deus para as nossas vidas, Gostaria de já começando lendo Hebreus de 1 a 6, mas eu vou ler um pouquinho mais, que está falando aqui dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, de 1 adiante eu vou lendo para vocês. Diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, começando por aqui, irmãos, a fé é você crer numa coisa que ainda você não recebeu. Se for da vontade de Deus, se Deus vê que é algo importante, que é algo que vai te trazer benefícios, que vai fazer você feliz, Deus ele vai te dar. Mas você precisa ter fé. Deus às vezes ele pede, ele às vezes demora, eu creio nisso, às vezes Deus demora para nos dar aquilo que vai ser benéfico para nós, que vai nos trazer felicidade, vai ser bom para nós. Mas às vezes isso demora a vir porque a gente não tem fé. Eu creio nisso. Claro que Deus tem o seu tempo, é tudo no tempo de Deus, eu creio nisso também, mas algumas vezes eu creio que algumas coisas que nós pedimos a Deus e essa coisa demora para vir, é porque Deus está desenvolvendo a nossa fé, Ele quer que a gente desenvolva a nossa fé, de crer nele. Você pediu? Creia que você vai receber. Cedo ou tarde. Se você sabe que é algo bom, e Deus também, você vai receber. Deus quer que a gente creia, que nós temos fé. Por exemplo, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui muito simples, para que nós possamos entender esse contexto. Por exemplo, a Bíblia declara que existem alimentos que nós podemos comer e alimentos que nós não devemos comer. A gente pode comer? A gente pode, mas Deus, ele proíbe a gente comer, porque isso fará mal para nós. A gente pode fazer tudo, acho que é a carta de Paulo, acho que Paulo que fala isso, não sei aonde, depois eu posso procurar aqui. Fala mais ou menos assim: eu posso tudo, eu posso fazer de tudo, mas nem tudo é bom para mim, nem tudo é lícito para mim. Entendeu? Eu posso, mas nem tudo fará bem para mim. Então é isso que eu quero dizer. Eu posso comer as carnes imundas, por exemplo, os alimentos que Deus proíbe, eu posso, mas Deus proibiu porque vai fazer mal a mim. Aí vamos frisar aqui na carne de porco, por exemplo. A Bíblia condena nós comermos a carne de porco, é uma carne imunda, é uma carne que fará mal para nós. Só que vem a ciência e fala que você pode comer, que não tem nada a ver e tal, e tal, e tal. Bom, irmãos, eu tenho fé em Deus, na sua palavra, de que não é para comer. Mesmo pessoas falando que pode, mesmo a ciência falando que pode, que não tem problema. Isso é crer. Eu tenho fé na palavra de Deus e eu não como. Entendeu? É por aí o caminho. É você crer. Vamos ler aqui que você vai entender mais sobre isso.
Por isso que a fé, ela é demonstrada através das obras. Você vai entender. Como eu venho dizendo, né, nesses estudos passados. Foi pela fé. E outra coisa. Receber as coisas que esperamos e a prova de que existe coisas que não podemos ver. Como por exemplo, né, eu tenho fé de que Deus existe. Eu nunca vi Deus. Nunca ouvi a voz de Deus. Nunca ouvi. Nunca ouvi a voz do Espírito Santo. Nunca vi ou ouvi Jesus. Mas eu tenho fé que Ele existe. Eu tenho fé que Ele está olhando por mim, olhando por nós, nos protegendo, nos ajudando. Isso é fé. É você crer em algo que você nunca viu. Por exemplo, a criação do mundo. Nós vamos ler aqui. A criação do mundo. Irmãos, ninguém esteve lá. Ninguém sabe como foi de fato. Né? Se Deus falou que haja luz e explodiu, que nem se fala do Big Bang, né? Explodiu e veio a luz. Ninguém sabe. Ou se surgiu, apareceu, do nada apareceu, sem explosão nada apareceu. Ninguém sabe de fato como foi. Não estou falando aqui na teoria da evolução, tá, irmãos? É totalmente diferente. Veio o Big Bang, explodiu, tá, tudo bem, mas eles falam da evolução. Eu estou falando da criação. Pode ter acontecido sim, aquela explosão, que haja luz e veio a luz e tal, os mundos surgiram. Pode. Ninguém esteve lá. Ninguém esteve lá. Mas não estou falando, tá? Veja bem, a teoria da evolução. Não, eu não creio na teoria da evolução. Que tudo veio de uma ameba e foi evoluindo, não. Eu creio na criação. Deus criou, sim, pela palavra dele. Eu não creio de milhões e milhões e bilhões de anos, não. Eu creio na criação literal de 7 dias, 24 horas. É nisso que eu creio. Criação. Isso é fé. Eu creio que realmente tudo foi criado em 7 dias pela palavra de Deus. Eu não estive lá, eu não vi, eu não ouvi, não veio nenhum anjo falar para mim, Júlio, realmente foi isso. Não, eu apenas li. Eu li. E eu creio que foi como está escrito. Porque como eu disse para vocês, meus irmãos, eu creio nessa palavra. Eu creio de verdade. Por quê? Por causa das profecias. É que nem aquele ditado, contra fatos não há argumento. Profecia é isso. As coisas que estão acontecendo está aqui, ó. E contra fatos não há argumento. Está acontecendo. Então por isso que eu creio nesse livro. Isso é fé. Continuando. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Né? Aquilo que foi criado, né? Aquilo que pode ser visto, a planta, os animais, nós, seres humanos, foi criado por aquilo que a gente não vê, que a gente não viu ainda, que é Deus. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que a de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que a de Caim. Mas espera aí, Caim ofereceu as frutas, né? Você acha que Caim ofereceu as piores frutas da época? Caim ofereceu as melhores frutas. Se você for parar para pensar, né, a oferta de Caim era mais bonita do que a de Abel. Porque Abel era o sacrifício de animais. Então ele cortou, degolou o animal, ficou aquele sangue, ficou aquela morte.
E as frutas ficaram ali, todas bonitas, coloridas, que era de Caim. Só que Abel creu em Deus. Deus falou: meu filho, é assim. Abel foi lá e fez da forma que Deus falou. Caim não. Caim, eu creio, Caim, ele tentou fazer da melhor forma possível, só que do jeito dele. Olha que interessante. Então, irmãos, para nós desenvolvermos a nossa fé, para nós colocarmos a nossa fé como algo que tem valor, a gente precisa fazer aquilo que Deus nos pede, obras. Por isso que lá em Tiago 2 fala: o que é a tua fé sem as suas obras? É nada. Olha que interessante. Então, irmãos, para nós crermos em Jesus, a gente precisa provar que a gente crê. Através da onde? Das nossas atitudes, das provas. Se Deus falou: meu filho, não come carne de porco, eu vou lá pela fé, eu creio em Jesus e eu falo: não, se Jesus está dizendo, então eu não vou comer. A ciência pode vir, pode falar o que for, pode falar que não tem nada a ver, eu creio em Jesus. Se Ele falou, eu não vou fazer. Isso é fé. É por isso que eu estou dizendo, não é só crer em Jesus e fazer da tua vida o que quer. Não é assim. Crer em Jesus e você não precisa fazer mais nada. Não é assim. Olha o que a Bíblia está dizendo. Continuando. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. Sem fé. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus, Enoque. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Com a permissão de vocês, eu gostaria de ler no Espírito de Profecia, no livro Eventos Finais, tem uma descrição aqui de Enoque. Olha que lindo que era a vida de Enoque, por que Deus o levou para o céu. E como Enoque andava com Deus, está fazendo uma pergunta, como Enoque andava com Deus? Educou a mente e o coração para sempre sentir que estava na presença de Deus. Olha que importante. Nós educarmos a nossa mente, o nosso coração, irmãos. Por isso a importância da questão que eu sempre falo da televisão. Tem um texto em Romanos, acho capítulo 1, que fala muito sobre a televisão. Depois eu vou ler para vocês. Claro, naquela época não existia televisão, mas eu falo assim, a essência que fala ali, que nós encontramos na televisão. Se nós não educarmos a nossa mente, irmãos, o nosso coração, vai ser difícil andar com Deus. Por isso, cuidado com o celular, com o que a gente vê no celular. Nós temos que purificar nossa mente, irmãos, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Trazer coisas que nos levam para perto de Deus e não afasta Ele de nós. Olha como Enoque era. Ele se recusava a tomar qualquer decisão que ofendesse a Deus. Olha que interessante, irmãos. Ele se recusava. Então, dependendo daquilo que você vê no celular, você está ofendendo a Deus. Dependendo do filme, do que você assiste na televisão, principalmente novelas. Gente, eu tenho um testemunho sobre novelas que é perigoso. É muito perigoso. Nós vamos chegar nesse assunto e eu vou falar mais detalhadamente. Por isso nós precisamos educar a nossa vida, colocar mais Jesus dentro da nossa casa. Lembra quando eu disse? Às vezes a nossa casa está uma bagunça, às vezes a gente não sabe por quê.
Às vezes é aquilo que você assiste, às vezes é aquilo que você vê no celular, às vezes é aquilo que você come, que você bebe. Entende, irmãos? Como a questão do cristianismo é muito mais sério do que a gente pensa. É muito mais sério do que eles pregam por aí. É só crer e você não precisa fazer nada. Não caia nessa. Eu não creio. Mantinha o Senhor continuamente diante de si. Orava. Ensinava-me. Ele fala, ensina-me o teu caminho na oração dele. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Olha só, ele tirava o dele da reta. E sempre perguntando a Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Assim ele moldava constantemente a vontade e as atitudes, e de acordo com os mandamentos de Deus, e tinha completa confiança de que o Pai Celestial o ajudaria. Fé. Ele cria que Deus ia ajudar ele. Não mantinha pensamentos ou desejos egoístas. Sua vontade estava perfeitamente identificada com a vontade do Pai. Aí, irmãos, a gente às vezes fica nos perguntando, por que a minha vida tá de cabeça pro ar? Parece que eu oro, eu leio a Bíblia, mas a minha vida parece que não anda. Irmãos, a gente precisa pensar nisso. Por quê? Porque às vezes a sua vida não está andando, mesmo você lendo a Bíblia, orando, indo à igreja, mas você não está fazendo aquilo que Deus te pede. Você assiste o que quer, você come o que quer, você bebe o que quer, você vai aonde você quer, você fala o que você quer. O que adianta? Você lê a Bíblia, você ir à igreja. Tá vendo como que a fé, ela é envolvida pelas obras? Não tem como separar uma da outra. Não tem. Como eu já li para vocês no Espírito de Profecia, na Bíblia, o que é sua fé sem as suas obras? É nada. E por que Deus levou Enoque para o céu? Porque Enoque fazia a vontade de Deus. A vontade dele estava completamente identificada com a vontade do Pai. Às vezes nada acontece na minha vida, irmãos, na sua vida, por causa disso. Como eu disse para vocês no estudo passado, irmãos, não é fácil ser cristão. A gente tem que lutar. O caminho é árduo, sim, é complicado, sim. Mas se você lutar ao lado de Jesus, você vai vencer. Não tem como não vencer. É impossível. Porque Cristo já é o vencedor. Ah, Júlio, mas Cristo morreu na cruz, já pagou todos os meus pecados. Sim, lembra que o texto que eu li para vocês? Jesus morreu na cruz, não para você continuar vivendo no pecado. Então a gente precisa se livrar disso. Não é porque ele morreu na cruz que agora eu vou fazer da minha vida o que eu quero, porque ele já morreu, ele já pagou os meus pecados. Não é assim. Então a caminhada, ela é difícil, ela é árdua, sim, ela é complicada. Mas nós temos que lutar. Nós temos que lutar com Jesus em oração. Em oração. Se eu gosto de comer alguma coisa, por exemplo, se eu gosto de comer alguma coisa que a Bíblia condena, ore, 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 Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor eu não consigo, pelas minhas próprias forças eu não consigo, me ajuda, Senhor. E você vai se esforçando aos pouquinhos, logo mais você abandonou aquilo. Mesma coisa com a televisão, celular, algum pecadinho que você acaricia. Entende, irmãos? Então essas lutas que eu faço que é difícil, que é a conversão, que é a santificação. O processo da santificação, que é isso, é um processo que leva a vida toda. Então quer dizer, é a vida toda lutando.
Porque, irmãos, nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal, e nós estamos no meio, nós estamos sendo atacados, tanto pelo bem como pelo mal. E nós temos que lutar. Qual que é a nossa luta? É decidir de que lado eu vou ficar. Dessa forma, Enoque se tornou um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier, os quais serão transladados ao céu, sem experimentar a morte. Então, Enoque é uma representação de nós hoje. De que lado eu vou ficar? Quem eu vou escolher para ser o meu Senhor? Será que eu vou ser que nem Caim? Deus pediu uma coisa, mas eu vou fazer do meu jeito. Cristo falou? Falou que não. Ele falou, tá, beleza, eu amo Ele. Senhor Jesus, eu amo o Senhor, eu creio no Senhor, mas eu vou fazer do meu jeito. Ou nós vamos ser que nem Abel? Cristo falou e Ele obedeceu. Quem vai ser o meu Senhor? Isso é fé. É você crer naquilo que Deus pediu para você fazer. Isso é fé. É você crer naquele que você nunca viu. Isso é fé. Continuando lendo aqui, olha que interessante. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Hebreus 11, 7. Então Deus falou para Noé, meu filho, vai lá e constrói uma arca, que vai vir um dilúvio, que vai destruir o mundo, porque a maldade está demais. Nunca choveu, irmãos. Você sabia disso? Nunca choveu. Até Noé nunca choveu. Nunca caiu um pingo d'água. Aí vem Deus e fala isso para Noé. Noé, constrói aí uma arca e vai vir chuva. O mundo vai ser alagado. Por isso que a galera gozava de Noé, porque nunca tinha chovido até aquele momento. Nunca tinha chovido. Mas Noé obedeceu a Deus. Fé. A fé, ela vem através da obediência. Entende? Tá bem explicadinho aqui, irmãos. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes de Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o filho Isaque. Abraão, Deus falou, você vai oferecer o seu filho em sacrifício a mim. Abraão creu e foi fazer o que Deus pediu. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Porque ele ofereceu aquilo que ele tinha de mais precioso ali com ele, que era o seu filho, o seu único filho, que Deus tinha dado a ele, com a sua esposa. Olha que provação, irmãos, que Abraão passou. Abraão foi aceito pela fé, através de suas obras. Então olha como que a fé, ela está linkada com as obras. É por isso que para você fazer a fé ter valor, você precisa provar essa fé. Olha quantos textos eu li aqui. Li no estudo passado muito sobre isso, sobre a fé, né?
que não é só você crer, você precisa obedecer. Não adianta você crer de boca para fora. Bom, irmãos, eu gostaria de ler outro texto aqui, que está em 1 João 5:4. 1 João 5:4, olha o que diz. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Nós precisamos exercer a fé. Para quê? Para vencer as tentações de Satanás, do mundo. Nós temos que exercer a nossa fé para que a gente possa ficar forte, irmãos. Forte em Cristo Jesus. Ele é o centro, Ele sempre é o centro de tudo. Olha o que diz 1 Pedro 1:9. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a salvação, que é o resultado da fé que possuem. A fé te levará à salvação. A fé te salvará, que é Cristo. Você ter fé nele, de que ele pode transformar a sua vida. Olha a importância da fé, meus irmãos. Como nós precisamos exercer a fé. Olha que interessante esse comentário. Estudiosos reconhecem a importância da fé. Dizem que aqueles que exercem fé são mais felizes, têm mais saúde e vivem mais. Por quê? Porque, como eu disse, se você usa suas obras com a fé, porque se Cristo falou, se a palavra está dizendo algo para você e você começa a viver essa fé, você tem fé e começa a viver, como eu falei do exemplo aqui da carne de porco, você tem mais vida, você é feliz, você vai viver mais. Por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. Eu estou tendo fé em Deus, de que Ele está me pedindo algo e eu estou crendo nisso. E eu estou obedecendo, eu estou exercendo isso que Cristo falou, que a palavra está me dizendo. Você é mais feliz. Porque você está vivendo ao lado de Deus, que nem Enoque. Você está lutando contra as coisas erradas do mundo. Você está tirando o mundo de você e trazendo o reino para dentro de você. Por isso que você vive mais feliz. Exerça a fé. Não é fácil, irmãos, como eu disse para vocês, mas nós temos que lutar. Nós precisamos lutar. Essa é a vida de um cristão. Ainda mais hoje, nos dias de hoje, que está tão difícil, onde a maldade está crescendo, o amor está se esfriando, né? Os alimentos cada vez mais contaminados, televisão cada vez mais contaminada, a facilidade hoje no celular para ver qualquer tipo de porcaria, imundícia. Por isso que temos que lutar contra essas coisas. Porque, como eu disse, irmãos, nós temos a natureza pecaminosa. E a nossa natureza, a nossa tendência é fazer aquilo que é errado. Por isso a luta contra o nosso corpo. Lembra de Paulo? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, eu não consigo. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. É a luta do corpo. A luta da santidade com o pecado que há em nós. Lute, como eu disse, valerá a pena. Valerá a pena, irmãos. Tanto aqui nessa terra como no céu. Principalmente no céu. Mas valerá a pena. Você vai ter mais saúde, você vai ter mais confiança,
você vai andar com Deus, você vai se sentir protegido. Vale a pena. Vamos falar um pouquinho de arrependimento, irmãos. Olha que interessante, Lucas 5,32 diz assim: eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Cristo, ele nos chama para que nós venhamos a nos arrependermos de nossos pecados. Por isso que a Bíblia fala que Cristo não morreu na cruz para a gente continuar pecando, para a gente continuar na nossa prática do pecado. Cristo, ele nos chama para o arrependimento, irmãos, para a gente receber, sabe, o sangue de Cristo, nos lavar com o sangue dele, para que a gente venha receber a salvação. Por isso o processo, irmãos, sabe, o processo de luta contra as coisas pecaminosas do nosso corpo, que não é fácil, é uma luta. Por isso nós precisamos lutar sim contra o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado. E nós precisamos lutar contra ele. Olha que interessante, irmãos. Deixa eu ler aqui um texto de Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram, todos, e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Então Cristo, ele vem chamar, não os bons, mas chamar os pecadores para se arrepender. E quem são os pecadores? Todos. Então não existe um santo no planeta Terra, irmãos. Então, sabe, eu já ouvi pessoas achando que, assim, nunca pecaram. Isso é perigoso. Pessoas que se acham o tal, que se acham o bambambam, que se acham o santo. Mal eles sabem a desgraça que eles são, porque todos somos pecadores nojentos, porque o pecado é nojento. A Bíblia fala que, sabe, irmãos, é até uma palavra dura, mas fala que nós somos vermes, de tão falhos que somos, de tão pecadores que somos. Por isso que nós precisamos da graça de Cristo, porque senão ninguém será salvo. Ninguém. Por isso a importância de lutar contra o pecado. Lembra quando eu disse que o Espírito de Profecia fala algo muito importante? É impossível guardar uma lei que é santa. É impossível. Porém, se aqueles que estão lutando para guardar, para Cristo já basta. Mesmo que eu não consiga, mas se Cristo vê no meu coração que eu realmente estou lutando, mesmo que eu não consiga, para Ele já basta. É isso. Agora tem pessoas que se acham, né? O bambambam, o santo do pau oco. Cuidado com esse tipo de gente. Porque a própria Bíblia fala que esse povo é mentiroso. Irmãos, é sério. Eu estou falando um pouco duro aqui, mas é que é sério. É que tem coisas que acontecem comigo que eu fico pensando, nossa, que coisa, né? E eu fico preocupado com essas coisas. Porque não é brincadeira, irmãos. É coisa séria. Nós estamos lidando com salvação aqui. Acabei de orar aqui a Deus e falei, Senhor, não me deixe falar mentiras. Não me deixe, Senhor, por favor. Eu preciso falar a verdade. Gostaria de ler outro texto aqui. Olha que importante esse texto de Atos 2:38 que diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Irmãos, arrependimento, ele vem em processo do seu batismo. Nós vamos estudar mais sobre o batismo.
mas você precisa se entregar a Deus. Isso é uma demonstração de amor. Obras. Lembra como as obras, irmãos, a obediência às obras, ela é muito presente na palavra de Deus. E ela tem que ser presente na vida do cristão. Arrependam-se e batize. Porque você pode se arrepender de boca para fora, mas o batismo, você realmente está demonstrando a Deus de que você está se entregando a Ele. É as obras. Então é através das obras que nós damos valor à graça, à fé, o arrependimento, que não vai ser um arrependimento de boca para fora. Então uma coisa liga a outra, uma coisa puxa a outra. Então torno a dizer, irmãos, que história é essa, sabe? É só você crer em Jesus e você não precisa fazer mais nada. Sabe, eu estou indignado com essa palavra. Eu estou indignado com pastores falando dessa forma. Como assim eu não preciso fazer mais nada? Mais nada? O que eu entendo de nada? Nada é nada. Se você fala isso para uma pessoa humilde que não tem conhecimento nenhum da palavra, o que ela vai entender? Nada é nada. É só eu crer. Um texto importante aqui, irmãos, de Salmos. Salmos 38, 18. Vamos falar agora um pouquinho de confissão. Como que eu faço, né? Como que eu faço para me arrepender dos meus pecados? Salmos 38, 18 diz assim: eu confesso as minhas maldades, os meus pecados, pois me deixam muito aflito. Primeira coisa, você precisa confessar os seus pecados. Então, é como eu disse, irmãos, quando você peca, você corre a Jesus. Quando você erra, você vai para os pés, para os braços de Jesus. Você precisa confessar o seu pecado. Isso é muito importante. Porque cada pecado, irmãos, que você fez na vida, você precisa confessar. Ah, Júlio, mas nossa, faz tantos anos, eu não lembro de todos os meus pecados. Glória a Deus. Isso aconteceu comigo. Vou dar um testemunho meu. Quando eu fiz esse estudo e fiquei sabendo disso, eu comecei a orar a Deus. Senhor, me lembre dos meus pecados, para que eu possa vir e pedir perdão ao Senhor. Irmãos, fantástico. Ao longo dos dias, dos meses, os pecados vinham vindo. As coisas que eu fazia quando eu era criança. E quando vinha eu pedia perdão a Deus. Só que eu dava nome. É isso que Deus dê nome aos seus pecados. Senhor, eu fiz isso, isso, isso. Quando eu era pequeno, quando eu tal. Me perdoe, Senhor. Me perdoe daquela época. Sabe, hoje, Senhor, nossa, hoje eu acabei de fazer um pecado ali, cometer um pecado. Me perdoe, Senhor. Sabe, eu fiz isso, 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 isso. Me perdoe. Dê nome, irmãos, aos seus pecados. Aí eu te pergunto, né? A Bíblia fala em quem eu devo me dirigir para pedir perdão? No padre, no pastor, no bispo, no ancião? Eu tenho que ir nessas pessoas, num santo que já morreu e virou santo? Quem que eu deva ir pedir perdão? Para quem que eu deva pedir perdão? Marcos 2, 7 diz assim: o que é isso que este homem está dizendo? Está falando de Jesus. Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. Aqui está dizendo, né, os mestres da lei, quando Jesus chegava perto das pessoas doentes e falava: seus pecados estão perdoados. E eles ficavam indignados. Pô, peraí, não é assim não. Não é assim não. Quem é você? Porque eles não acreditavam em Jesus, certo? Quem é você para perdoar os pecados? E aí eles mesmos falavam: ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder.
Só que mal eles sabiam de que Jesus é Deus. Entendeu, irmãos? Então, para quem nós devemos nos dirigir para pedir perdão? A Jesus. Não é padre, não é pastor, não é bispo, não é ancião, não é o Papa. É Jesus. Jesus. A Bíblia fala que Ele é o único intercessor entre nós e Deus o Pai. Nem Maria tem esse poder. Só Jesus. A Bíblia está dizendo, ninguém pode perdoar pecados, só Deus. Santo é Deus? Papa é Deus? Bispo é Deus? Pastor é Deus? Padre é Deus? Quem é Deus? Maria é Deus? Jesus é Deus. Jeová é Deus. Espírito Santo é Deus. E só existe um intercessor entre Deus, o Pai e nós, Cristo Jesus. Vá a Ele. Vá a Jesus. E só Jesus. Olha que interessante, 1 João 1,9, 8 e 9 diz assim: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Olha só o que eu falei para vocês. Não existe um justo no céu. E se você se acha justo, a Bíblia está dizendo que você é mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Glórias a Deus. Então não pense que o seu pecado não tem perdão. Tem. Vá a Jesus, corra a Ele, converse com Ele, troque ideia com Ele, se arrependa, se ajoelha perante Ele e clame o perdão dEle. Jesus é amoroso, gente. Ô louco. Ele se entregou a nós para nos salvar, deu a sua vida, saiu do céu, veio aqui nessa imundícia, viveu aqui como homem, para nos dar a vida, para nos resgatar. Isso não é amor? Jesus nos ama. Não tenha medo ou vergonha de ir até Ele, não. Primeiro que Ele já sabe de tudo da tua vida, de tudo. Segundo que Ele te ama, Ele quer te salvar. Vá a Ele. Nossa, Ju, mas eu cometi um pecado tão nojento, não importa. Não importa. Deus, Ele te limpa, Ele te salva e Ele quer fazer isso na sua vida. Só que você tem que ir a Ele. Você tem que se redimir, pedir perdão. Você tem. Uma coisa importante aqui, irmãos, em Efésios 4:32 diz assim, ó: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Irmãos, isso é muito sério. Eu vejo isso acontecendo muito. Às vezes, pessoas brigam entre elas e não se perdoam. Você precisa perdoar, porque senão Deus não perdoa você. Você sabia disso? Então corra atrás dessa pessoa que você magoou. Peça perdão a ela. Se você magoou, peça perdão a ela. Peça perdão. Gente, isso aí é até terapêutico. Você tira um peso de cima de vocês. Vá atrás dessa pessoa. Peça perdão a ela. Isso é louvável a Deus. E nós precisamos exercer também. Tanto perdão a Deus, pedir perdão a Ele. Por exemplo, eu cometi algo errado. Eu, pessoalmente, só eu comigo mesmo. Eu vou peço perdão a Deus. Agora, se eu cometi um pecado, um erro contra o meu irmão em Cristo, meu próximo, eu devo ir a Ele pedir perdão.
Faça isso e você vai ver um peso saindo das suas costas. Nós precisamos fazer isso, irmãos, porque senão Deus não nos perdoa. Aqui em Mateus 18, 21 e 22 diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus Cristo e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Resumindo, nós precisamos perdoar todas as vezes. Não tem limite para perdão, entendeu? Às vezes você conhece uma pessoa, às vezes até os nossos filhos mesmo, que vivem errando, né, irmãos? Eu vou perdoar só 7 vezes? Não, eu tenho que ir perdoando. Perdoar é terapêutico, eu preciso perdoar sempre. Esse é o caminho. Sempre perdoe, sempre. Sempre. Nunca deixe de perdoar. Agora um outro texto aqui muito importante, eu encerro com ele, de Marcos 3, 28 e 29, que diz assim, irmãos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoados, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Cuidado com o pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Você perdeu a sua salvação. Por exemplo, irmãos, eu estou fazendo algo de errado e o Espírito Santo está lá te tocando. Meu filho, para com isso. Meu filho, para com isso. Meu filho, não faz isso. Meu filho, não faz isso. O Espírito Santo vai tocando. Ele vai tocando, ele vai tocando, ele vai tocando. Chega uma hora, irmãos, que ele não toca mais. Ele não toca mais. A questão é, você pecou contra o Espírito Santo. Ele se afastou de você. Ou melhor, você se afastou dele, né? Eu creio que diferente daquela pessoa, irmãos, que está lutando contra o pecado. Eu falo daquela pessoa que não luta. Que está pecando, mas ela está nem aí. Ela peca e está nem aí, peca mesmo e está nem aí. Sabe assim? Ela não está lutando contra aquele pecado. Lembra o texto que eu disse, do Espírito de Profecia? É impossível guardar uma lei que é santa, mas aquele que está lutando para guardar, para Cristo já basta. Cristo quer ver o que, irmãos? A nossa luta. Cristo quer ver, Ele quer ver a gente lutando contra aquela coisa errada. Só que tem pessoas que não lutam. Peca, o Espírito Santo está ali tocando. Você está errada, muda, você está errado, muda, você está errado. Chega uma hora que ele não toca mais. E aí, irmãos, você perde a coisa mais maravilhosa que um ser humano vai ganhar de presente, que é a vida eterna, que é estar ao lado de Jesus. Irmãos, não perca o céu por nada desse mundo, não perca, não valerá a pena. Lute contra as coisas erradas desse mundo, lute, valerá a pena. É sofrido, mas valerá a pena, valerá. Peça perdão se você precisar pedir perdão para alguém. Às vezes dá vergonha, às vezes é ruim, mas faça isso. Valerá a pena. Quando Jesus voltar e nos levar para o céu, e a gente está ali do lado dele, poder conhecer quem é o nosso anjo da guarda, trocar ideia com o nosso anjo da guarda, as coisas que ele fez por nós, conhecer quem é Deus o Pai, conhecer quem é o Deus Espírito Santo, que nos tocou tanto nessa terra, na nossa vida, para que a gente pudesse se arrepender e estar lá. Imagina a gente sentar, irmãos, sabe, debaixo de uma árvore,
num jardim maravilhoso, e Jesus ali sentado com a gente podendo comer as frutas do céu, trocar ideia com Jesus, aprender mais de Jesus. Isso não tem preço, irmãos. Eu vou trocar isso por um copo de cerveja, que seja. Vou trocar isso por uma desobediência minha. Será que vale a pena? Eu perder tudo isso por coisas banais? Coisas fúteis? Não creia nessa ladainha que está sendo dita por aí, que é só você crer. Você não precisa fazer mais nada. Não creia. Como eu já li vários textos aqui para vocês, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia. Não é assim. Você poderá sim perder a sua salvação, por às vezes deixar de lutar por algo que você precisa lutar, que você precisa deixar. Ore a Deus. Não acredita em mim, não. Ore a Deus e estude você mesmo. Não acredite em pessoas. Se pastor vier falar com você, não é assim, é assim. Não acredite. Vá você para a Bíblia e lê você. Peça a Deus, Senhor, me ilumine. Abra o meu pensamento. Me deixe entender aquilo que é a sua vontade. E Deus vai mostrar para você, eu tenho certeza. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que Deus possa trazer cada vez mais iluminação a vocês de todo o estudo que nós estamos fazendo. Jesus está voltando e nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos ser que nem Enoque, que nem Abraão, que nem Noé. Nós precisamos, irmãos. Que Deus os abençoe.